Hoje eu quero compartilhar, eu tenho uma palavra que desde da sexta-feira 18, sexta-feira passada, eu estava me preparando para deitar, e só que eu resolvi orar naquele momento ali, e aí eu chamei aqui a pastora Marisa, minha esposa. Então eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, eu abri no livro de Obadias, que é um livro quase pouco conhecido, até difícil de achar, porque ele só tem um capítulo e 21 versículos. É somente uma folha, só uma folha, o livro de Obadias. E ali Deus já me foi falando no meu coração. Eu já fiz algumas anotações, e no sábado logo no dia seguinte, eu fui orar novamente, e sem lembrar que eu tinha lido ali o livro de Obadias, no momento, eu abri a Bíblia casualmente, abri bem na mesma página do livro de Obadias. Então eu entendi que Deus estava querendo falar, e estava, na verdade, Deus não tem pressa. A gente até às vezes diz que Deus tem pressa, mas não, porque a pressa é um sinal de que algo está fora do tempo, e Deus não trabalha fora do tempo. Mas entendi que Deus estava querendo, digamos, ele estava com a urgência, assim, que eu falasse alguma coisa. Ele queria trazer ao meu coração algo a respeito desse livro aqui de Obadias. E então, essa semana eu tenho me debruçado, tenho lido, tenho estudado sobre esse livro, a começar pelo nome Obadias. Obadias é aquele que serve ao Senhor. O nome Obadias já significa aquele que serve ao Senhor. E é tão bom, a gente se sente mais confiante, a gente se sente mais seguro, a nossa fé é fortalecida também, quando a gente sabe. Eu sei que quem faz a diferença é a palavra, mas é bom a gente ouvir a palavra quando a gente sabe que quem está ministrando serve ao Senhor, porque a gente vai ver o temor, o zelo, o cuidado. Então é igual alguma notícia quando é dada, quando a gente conhece a fonte, a gente descansa, se sente mais seguro. Não, quem disse? Não, foi fulano de tal, essa pessoa conheço, é reta, é uma pessoa que anda na verdade, uma pessoa, então, essa pessoa me disse, então a gente pode confiar. E Obadias, o próprio nome já diz, aquele que serve ao Senhor. Então Deus trouxe essa mensagem aqui para Obadias, na verdade, uma visão de Obadias, e ele vai anunciar aqui, Obadias, ele vai anunciar algumas coisas. Ele vai anunciar aqui basicamente duas coisas: o juízo de Deus sobre a vida de um homem e a restauração de Deus sobre a vida de outra pessoa. Então, Deus já deixa claro que o que Deus está apontando para esses dias é que vai ter juízo e vai ter restauração. Para uns, Deus vai trazer juízo, para outros, Deus ele vai restaurar. E é o que a gente vê nesse texto aqui, de Obadias, aonde ele teve uma visão sobre o futuro de Edom. Isaac, ele tem dois filhos, Esaú e Jacó. Então Edom é o mesmo nome, a mesma pessoa ali para Isaac, para Esaú. Então, desses dois povos, de Esaú, tanto de Esaú como de Jacó, formaram-se
duas nações, dois povos. Mas Jacó é o escolhido de Deus. Jacó é o Israel do Senhor. É o eleito. É aquele que Deus escolheu. É aquele que Deus separou. É quem tem uma aliança com Deus. E o texto, então, vai nos falar que Edom, ele morava em rochedos, morava nas rochas, porque ele morava nesse local, e era um lugar que quase era impraticável que alguém pudesse adentrar as terras de Edom, porque ficava em cima dos rochedos. Então, Edom, por estar naquela situação privilegiada, no alto, ele se achava maior, superior do que todos, e só que vizinho a Edom estava Jacó. Eles eram parentes, eram vizinhos. E houve um momento, então, que Jacó, aquele povo, foi atacado pelos babilônios. Então, veio o exército babilônio, atacou ali Israel, atacou ali Jacó. E Edom, que era irmão de Jacó, irmão e vizinho, em vez dele defender o seu irmão, ele aumentou a aflição que ele já estava experimentando por causa dos babilônios. E ele poderia ter socorrido, poderia ter ajudado, poderia ter estendido a mão, quando ele viu Edom naquela situação. Mas aqui a gente vai ver no livro de Obadias, Deus trazendo 8 acusações para Edom, em relação daquilo que ele não devia ter feito contra o seu irmão Jacó. Há 8 acusações, do versículo 12 até o versículo 14, do versículo 10 ao versículo 14, a gente vai ver aqui, basicamente do 12 ao 14, 8 acusações que Deus traz a Edom de coisas que ele não deveria ter feito. E então Deus, ele anuncia a derrubada de Edom. Deus, ele vai dizer no versículo de número 3, o orgulho do seu coração enganou, você vive nas fendas das rochas, no lugar elevado, e diz no seu íntimo, quem poderá me jogar lá para baixo? Então, às vezes, há pessoas, e até cristãos mesmo, que eles acreditam que eles estão numa situação que elas não vão mudar. Eles estão, às vezes, desfrutando de uma situação privilegiada, estão no alto, estão, às vezes, uma condição econômica, uma condição espiritual, uma condição familiar. É uma situação que é acima da média, acima dos outros. E quando nós somos colocados numa situação privilegiada, porque a Bíblia diz lá no Salmo 24 que toda a terra pertence ao Senhor. Então, se Edom estava em cima dos rochedos, Deus permitiu que ele ali ficasse. Deus permitiu que ele ali chegasse. Ninguém chega a uma situação privilegiada senão por Deus. E quando chegarmos, nós devemos nos manter humildes na presença do Senhor, nós devemos nos manter na presença de Deus, ter temor a Deus. Mas Edom, ele se julgava inacessível, inalcançável, inatingível, porque ele morava em cima de rochedos. Qualquer outra nação que tentasse tomar aquele território, logo era desencorajado, porque eles estavam muito altos, estavam num lugar muito acima. Então ali logo os inimigos eram derrotados na tentativa de chegar até aqui, acima daqueles rochedos. E ele dizia, quem poderá me jogar lá para baixo? E Deus diz no versículo 4, ainda que você suba como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. E o que aconteceu? Deus derrubou Edom, destronou Edom daqueles rochedos. E olha só,
Muitas vezes as pessoas se preparam, se guardam de um ataque de fora para dentro. E muitas vezes as pessoas não se protegem internamente, interiormente. Muitas vezes nós podemos achar que vamos ser atacados somente lá de fora para dentro. Mas, dependendo da atitude de uma pessoa, Deus pode permitir que ela não perceba e ela sofra uma derrota de pessoas de dentro, pessoas que estão próximas, que foi o que aconteceu com Edom. Deus vai dizer no versículo 7, todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Versículo continua. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Então, Deus derrubou Edom não usando de uma estratégia de fora para dentro, mas através daqueles que tinham acesso até Edom, daqueles que sentavam na mesa, daqueles que tinham a permissão de chegar mais próximo de Edom. E então esses foram usados para que ele fosse derrubado, fosse tirado de cima daqueles rochedos. E por que Deus fez isso? Por causa da atitude dele para com o seu irmão Jacó, que a gente vai ver no versículo 10 até o versículo 14. Quando Jacó estava no chão, Jacó estava sendo pilhado, violentado, esmagado mesmo ali pelos inimigos, ele estava ali só assistindo, só vendo, estendido a mão, mas a Bíblia vai dizer que ele fez o contrário, até tirou proveito dessa situação. A Bíblia vai dizer no versículo 12 que ele falou de boca cheia contra o seu próprio irmão no momento da angústia. Uma coisa que eu sempre digo uma coisa, nós nunca devemos querer ser o martelo de Deus, porque Deus às vezes usa o martelo, mas depois Deus quebra esse martelo. Então nós jamais devemos, digamos, ter uma pessoa que ela está sofrendo, está debaixo de aflições, de angústias, ainda que essa pessoa tenha cometido alguma falha, algum erro contra Deus, mas jamais nós devemos querer ser o martelo para bater, para causar alguma dor nessa pessoa, porque a história na Bíblia mostra o mesmo martelo que Deus permitiu para ser usado contra o seu povo, depois o próprio Deus ele quebrou esse martelo, como Jeremias vai falar, que a Babilônia era o martelo do Senhor. Então, nós temos que ter esse poder. Nunca a gente deve querer ser juízo, momento que de repente alguém está no chão, e às vezes alguém próximo, como Jacó tinha um parentesco com Edom. E Edom viu Jacó no chão, viu a aflição de Jacó, viu as dores de Jacó, viu Jacó agonizando, mas o texto diz que ele teve prazer, ele sorriu com a dor de Jacó, com o sofrimento de Jacó. No versículo 12, você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, no dia da sua calamidade. Então, às vezes, acontece isso. A pessoa está numa situação privilegiada, seja qual for a área, ou até em várias áreas na vida, e alguém está passando aflições, alguém está passando angústia, alguém está passando provas, alguém está passando ali grandes dores, sofrimentos, e às vezes alguém que está na situação privilegiada vai falar de boca cheia. A Bíblia vai dizer que quando Jó teve aquela desgraça na vida dele, teve aquele momento terrível, que ele perdeu tudo, teve a sua vida virada, e ele começou a experimentar aquele cativeiro, a Bíblia diz que os 3 amigos de Jó, nos 7 primeiros dias, fizeram a coisa certa, eles se calaram, porque outro dia eu disse que quando você não entende a dor de alguém, é melhor ficar calado. E a Bíblia vai dizer então, que a gente conhece, que depois de 7 dias, depois de uma semana, os amigos de Jó, eles começaram a querer encontrar alguma falta no sofrimento de Jó, dizendo, o que eu sei é que ninguém sofre se não tiver cometido pecado. Então a Bíblia diz que quando Jacó aqui estava sendo
violentado, estava passando por tudo isso. Esaú, seu irmão, seu parente, bem próximo, vizinho, em vez de ele estender a mão, a Bíblia diz que no dia da calamidade, ele olhou para o seu irmão com prazer. Que coisa terrível é essa? E às vezes a pessoa faz isso porque ela está desfrutando de uma situação boa. A situação da pessoa está boa, está favorável, está tudo bem. A pessoa está bem financeiramente, bem na família, bem na igreja, bem no ministério, bem em todas as áreas, está desfrutando de uma graça, de um favor de Deus. Mas aí tem alguém ali que está em aflição, tem alguém ali que está debaixo de ataque, tem alguém ali que está debaixo de violências espirituais. Aí a pessoa começa a olhar de cima para baixo para o sofrimento daquela pessoa e começa a falar, começa a julgar aquela pessoa quando deveria era estender a mão. Então, se não é aconselhável nós fazermos isso com uma pessoa que às vezes é um adversário nosso, é uma pessoa estranha e uma pessoa próxima. Como Deus podia assistir tudo isso, vendo o próprio irmão agindo dessa forma com o outro, e Deus fechar os olhos, Deus tampar os olhos? Não, Deus é um Deus de justiça. Então Deus, ele levanta então o profeta Obadias, dá ele uma visão e manda ele avisar que que Edom, ele seria destronado do seu lugar, ele seria derrubado por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Deus aqui traz as acusações e traz a sentença. Lá no versículo de número 15, Deus vai dizer assim, para ver o profeta Obadias: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Olha que coisa terrível. E segundo Gandhi, uma vez ele disse, Gandhi, um grande pensador, filósofo ali indiano, ele disse que se a humanidade colocasse Mateus 7,12, o único versículo, em prática, o mundo seria transformado. Mateus 7,12 é conhecido como a regra de ouro. Jesus disse: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei vós também. Esse único versículo, se ele fosse colocado em prática, o mundo seria transformado. Mas muitas pessoas não pensam. Muitas pessoas, quando elas estão vivendo uma situação favorável, vantajosa, elas não pensam nas sementes ruins que elas estão plantando sobre a vida de alguém. Só que tudo, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós também vamos colher. E tudo aquilo que Edom plantou sobre o seu próprio irmão Jacó, no momento de dor, Deus agora está dizendo: o mal que você fez, o mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Só irá sobre a sua cabeça. Então nós sempre temos que estar nos examinando. O que é que nós estamos fazendo? Como está o nosso coração em relação ao nosso próximo? Como está o nosso coração em relação ao... Como é que estão as nossas atitudes em relação às pessoas próximas a nós? Eu não falo nem de pessoa distante, eu estou falando de pessoas próximas, que pode ser da família biológica ou da família espiritual, que é mais agravante ainda, da família espiritual. Então, Deus então traz a sentença para Edom, mas para Jacó, no versículo 17 diz: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. Então Deus aqui está anunciando um juízo para Edom, mas para Jacó, Deus está anunciando aqui um tempo de restauração, um tempo de restauração. Então esses são dias que Deus trará juízo aos soberbos, aos altivos, aqueles que se acham inatingíveis,
aqueles que se acham super protegidos, inalcançáveis. Isso, Deus, ele traz isso, pode Deus trazer isso, tanto para os que estão vivendo secularmente, como também para a igreja. Aqueles que se elevam, aqueles que se acham, estão num lugar que não são atingidos, que acham que são inalcançáveis, que podem praticar qualquer coisa, que pode praticar qualquer ilícito, pode praticar qualquer injustiça, qualquer maldade, qualquer violência, e mesmo assim, como Edom pensou, versículo 10 diz: por causa da violência feita a seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Então, essa é uma palavra que Deus está trazendo para esses dias. Eu creio que Deus dará cumprimento à sua palavra. Nosso papel é só anunciar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque quando Deus me deu essa palavra, eu não trouxe ela com alguma motivação, pensando em alguém. O Espírito Santo foi me dando e eu digo: meu Deus, o Senhor quer falar alguma coisa aqui através desse livro. E eu estou com mais de uma semana aqui, parado nesse livro de Obadias aqui, onde Deus, como ele vai dizer no versículo 1, visão de Obadias, Deus é aquele que vê o futuro, visão, Deus viu algo, porque Deus já está no futuro, Deus ele já está lá no futuro, nós não conhecemos o futuro, mas o Deus ele já está lá, e a gente tem que saber qual é o futuro que Deus está enxergando a nosso respeito agora. Eu tenho que me fazer essa pergunta, de maneira consciente, na presença de Deus. Qual o futuro que Deus está enxergando a meu respeito agora? Edom nunca parou para pensar sobre isso. Ele sempre foi praticando os erros, foi praticando as injustiças contra o seu irmão. Mas ele nunca parou para dizer qual vai ser o meu futuro. Por isso que eu estou fazendo, pelas minhas ações, por as minhas escolhas, pelas minhas decisões. Nós temos que estar vivendo, como diz lá no Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Eu tenho que estar todo dia, Jesus disse que nós temos que vigiar e orar, para a gente não semear alguma coisa que depois a gente vai colher, semear alguma semente amarga que depois a gente vai colher dessa semente. Então, Edom, ele foi tempo todo semeando, mas não examinou, e Deus depois trouxe o futuro dele, e o futuro era um futuro de juízo, o futuro onde ele ia ser destronado do seu lugar, ser alcançado, ser derrubado, e assim Deus fez. E olha só, o versículo 17 vai dizer: mas no monte Sião haverá livramento. Há uma mudança aqui, porque esse texto, versículo 17, então Deus nos mostra que Deus, irmão Damião, irmã Célia e os demais irmãos, Deus, ele muda a ordem natural das coisas. O natural era Edom continuar praticando o que ele praticava. O natural era Edom, ele continuar praticando injustiça, maltratando o seu irmão, se elevando, se achando, como ele mesmo vai dizer no versículo, Deus diz: quem poderá me jogar lá para baixo? O natural é ele continuar naquelas mesmas práticas, só que o versículo 17 diz: mas há uma mudança, no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Então Deus aqui, ele muda a ordem natural, e eu creio também que isso se cumprirá para esses dias. Deus, ele vai mudar a ordem natural, aquilo que muitos pensam que vai continuar, muitos pensam que vai prosseguir de um jeito, aí Deus, da sua maneira, da sua sabedoria, segundo a sua grandeza, segundo o seu poder, ele vai intervir na história. E então Deus, ele vai mudar a ordem natural das coisas. Quem está em cima é Edom, mas Deus coloca ele embaixo. Quem está embaixo, no pó, na aflição, na dor, no sofrimento, é Jacó. Aí Deus diz que agora o que é de Edom
será dado para Jacó. Então a gente vê aqui também transferência. A gente vai ver que é a transferência de domínio. Então Deus vai fazer uma transferência de domínio. O que está na mão de alguém passará para outro. No nome de Cristo Jesus, passará para a mão de quem? Daquele que está se sujeitando a Deus, é Jacó. Jacó é quem se sujeita a Deus. Israel, Edom, é o rebelde. Edom é aquele que não atende pai, é aquele que não atende mãe, é aquele que traz amargura ao coração da mãe, que foi o caso de Esaú, que casou com mulheres hetéias e tornou o coração da sua mãe amargo. Então, para os mansos, para os humildes, Deus aqui vai trazer uma mudança na ordem natural e vai haver uma transferência de domínio. Deus, por quê? Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Tudo pertence ao Senhor, todas as coisas pertencem ao Senhor. Isaías, capítulo 27, versículo 5, diz que a terra é do Senhor, os animais, tudo é Deus, e Ele dá para quem Ele quer. Está lá Jeremias 27, 5 e Jeremias 50, 12. A terra, tudo que é nessa terra é do Senhor. Davi, lá em 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12, quando naquele momento de haver uma oferta ali, na 1 Crônica 29, 11 e 12, Davi, ele mesmo vai diz, Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo é Deus, Senhor. Tudo é do Senhor. A gente tem que viver com esse entendimento que tudo é de Deus, e Deus, ele é soberano. A hora que Ele quiser, Ele pega qualquer coisa de alguém e dá para outra pessoa e está dado e pronto. Ele é Senhor e ninguém contesta. Os homens são contestáveis, mas aquilo que Deus faz, ninguém pode contestar. No nome de Cristo Jesus e Deus, Ele vai fazer isso. Não apenas restaurar Jacó, não apenas restaurar aquele que foi humilhado, não apenas restaurar aquele que foi pilhado, não apenas restaurar aquele que foi injustiçado pelo seu próprio irmão, mas Deus vai expandir as coisas que Jacó recebeu. Porque aqui do versículo 18 ao versículo 20 de Obadias, a gente vai ver muitas posses, muitos lugares que agora serão mudados. Muitos lugares agora que eram ocupados, que estavam na mão de outras pessoas, de outros povos, esses lugares agora terão outros donos, terão outras pessoas. Então, a gente vai ver aqui o julgamento de Esaú, de Edom, que é Esaú, Deus trazendo o julgamento dele, a acusação, a sentença, e Deus mudando a ordem natural das coisas, restaurando Jacó. Vai haver momento de restauração. No nome de Cristo Jesus. Aqueles que estão nesse momento vivendo em adversidades, vivendo em lutas, que foram afligidos, que estão até talvez agora sendo afligidos, Deus vai parar essa aflição, vai restaurar e vai entregar posse, vai ter posses no nome de Cristo Jesus. Cativeiros serão destruídos, isso está no versículo de número 20. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarate tomarão posse da cidade do sul. Então, aquilo que está nas mãos do inimigo, Deus vai tomar, vai entregar ao seu povo, no nome de Cristo Jesus. Aquilo que está nas mãos do inimigo, Deus vai tomar para entregar ao seu povo, no nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Provérbios que Deus transfere a riqueza do pecador para o justo. Então, tem transferências que Deus vai fazer esses dias aí, no nome de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. E o texto encerra lá no final, no versículo de número 21 de Obadias, as últimas palavras são: e o reino será do Senhor, e o reino será do Senhor, o reino não será dos homens. O reino que vai prevalecer não é o reino dos homens, o reino será do Senhor. Deus é o Senhor supremo, não são os homens que são supremos nessa terra, não era Edom que era supremo nessa terra, é Deus. Deus, o texto diz, o reino será
do Senhor. No final, o que vai prevalecer, meus irmãos, é a vontade suprema de Deus. É a vontade suprema de Deus. E quando prevalece a vontade suprema de Deus, então nós vemos aqui enxergando duas coisas: paz e prosperidade para o seu povo. Jacó, que foi levado cativo, Jacó, que foi pilhado, foi roubado, que foi injustiçado, foi levado para cativeiro, agora Deus traz de volta Jacó para Sião, para Jerusalém, e agora dá ele posse, e Deus passa a reinar de maneira absoluta, dando a Jacó um tempo de paz e um tempo de prosperidade. Quero declarar isso sobre a tua vida, um tempo de paz e um tempo de prosperidade, onde Deus vai reinar de maneira absoluta, no nome de Cristo Jesus. Amém? Esta é a palavra que a gente tem para essa noite. No nome de Cristo Jesus, tem uma gloriosa restauração de Deus aí, para aqueles que estão esperando no Senhor, no nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, mantenha a sua esperança em Deus. Espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a justiça divina não falha. Em nome de Jesus, e Deus tem o seu tempo certo de agir. Em nome de Jesus, Deus, ele viu toda a aflição de Jacó. Ele não falhou, ele agiu no seu tempo. Resgatou Jacó lá daquele cativeiro. Deu posse, deu lugares de honra. No nome de Cristo Jesus, expandiu o seu território. E o próprio Deus, ele passou a reinar em nome de Jesus. Gratidão. Deus abençoe a todos.